Inteligência artificial, saudada por muitos, mas questionada por outros tantos. A inteligência artificial é o tema da minha conversa com o professor Fernando Pott. Fernando, ele é CEO da GBG Senior Pentway. Como vai, professor Fernando, e fala de onde? Oi, Cris, eu falo do Rio de Janeiro, eu sou carioca. A gente estava conversando aí, sou colecionador de orquídeas. Deixando um assunto tão natural, vamos entrar na inteligência artificial. O que vem a ser a inteligência artificial, Fernando? Ô, Cris, o que é interessante nesse tema são três grandes pontos que a gente vai conversar rapidamente para as pessoas que estão nos assistindo, né, nesse teu canal que é um sucesso e a gente acompanha, é, é guardar aí no coração, na memória 2, né, o que é a inteligência artificial, quais são as oportunidades que ela aponta para nós e como é que nós devemos estar preparados para possíveis ameaças que toda inovação traz para nós. A minha preocupação, eu tenho feito, né, muitos estudos sobre isso, e no dia 21 de setembro eu faço 66 anos. E aí eu estava me perguntando o que eu deveria estudar hoje. Eu estou interessado em fazer um MBA, o que eu poderia estar estudando que eu não estou estudando. E ao levantar vários temas, eu falei, poxa, se tem algo que todos nós devemos estar dando atenção, devemos estudar e devemos estar com o nosso foco direcionado, é para a inteligência artificial. Inteligência artificial, a gente pode resumir de uma forma bem objetiva, é todo o esforço humano de levar para a tecnologia soluções que consigam aproximar essas tecnologias a ter a habilidade da mente humana. Esse é o grande dilema da inteligência artificial. Não é uma coisa nova. Ela surge em 1950 com Alan Turing. Então, o Alan Turing, nós sabemos quem é, ele ajudou, né, os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial, decifrando aqueles códigos dos nazistas. Então, ele surge em 1950. E a inteligência artificial vem nessa jornada, Cris. É assim que a gente vai bater um papo hoje. E o que ela promove? Que efeitos ela traz para o nosso dia a dia? O interessante é todos nós, né, e eu já vivi, e todos nós aqui que estamos aqui participando, diversas ondas. Tivemos a onda, né, do telefone. Meu pai comentava quando o telefone chegou, né? Era assim algo assim assustador, uma voz saindo de um lado e para o outro. Depois tivemos a onda da televisão. As pessoas diziam: puxa, a televisão chegando vai tirar aquele convívio familiar. As pessoas conversavam na porta da rua, se juntavam e vão ir para a sala. Tinha todo o medo aí da televisão. E quem não se lembra da onda da internet, né, na década de 90? Cara, o que é isso? Né? Eu me lembro quando começou a surgir. Como pode você ter algo nas nuvens, né? Um site? E foi nessa época de 1990 que a Amazon começa lá com 1990, que a Amazon começa a vender os seus livros. E quem não lembra, né, da onda das redes sociais? Então, a gente já está aí depois do iPhone. Em 2007, você vai ter o Facebook, aí vem o Instagram, depois vem o WhatsApp, e assim a gente veio convivendo. Então, quando nós pensamos hoje, quantas ondas nós passamos, o que nós temos que nos lembrar? No início, era algo assim assustador. No início, quem não surfou nessa onda, a ameaça foi perder o seu emprego e ficou desatualizado. Era isso que vinha acontecendo. Agora, Cris, com a inteligência artificial, já não é mais uma onda, é um tsunami. E esse tsunami, a velocidade das mudanças, ela é assustadora. E o que eu quero ressaltar e chamar a atenção?
nós vamos encontrar dois tipos de indivíduos. Aquele indivíduo que é o pessimista e aquele indivíduo que é o otimista. O pessimista acredita que a inteligência artificial vai tirar o seu trabalho. O otimista acredita que a inteligência artificial vai tirar aquelas funções burocráticas, aquelas funções mais processuais e vai dar para ele aquilo que o ser humano tem de melhor: a reflexão, o convívio, a criatividade, a inspiração. Então, a gente tem que estar de olho nisso para que nós possamos não sermos ameaçados pela inteligência artificial e saibamos utilizar a inteligência artificial para poder complementar a gente. Uma frase que está sendo muito debatida, Cris, o homem jamais será melhor do que a máquina. Agora, o homem com a máquina será imbatível. Então, essa integração entre homem e máquina fará de nós, seres humanos, pessoas que poderemos nos dedicar cada vez mais a determinadas questões que só o humano possa fazer, quer seja a criatividade, quer seja a convivência. A inteligência artificial nos carros autônomos, vão dizer para nós: por favor, Fernando, vai atrás, conversando com a sua família, conversando com seus amigos, deixa que eu dirijo, que eu faço isso melhor do que você. E o que a gente vê? Nós estamos assistindo, nesse momento, qual foi a grande revolução, Cris, que está acontecendo com a inteligência artificial para nós. Ela apresentou, no final de 2022, olha que interessante, agora, recente, em 2022, o chat GPT, da AI, o chat GPT, todo mundo conhece o chat GPT. Qual é o sucesso do chat GPT? Ele tira a inteligência artificial dos laboratórios e dos especialistas e consegue fazer uma interface amigável e tenderá a ser cada vez mais amigável para qualquer pessoa, independente da sua classe social, independente do seu poder aquisitivo. Hoje, no Brasil, nós temos mais smartphone do que a população brasileira. As pesquisas mostram que nós temos aí 210 milhões de brasileiros e nós temos quase 250 milhões de smartphone. Então, cada pessoa tem mais do que um smartphone. Eu tenho 2, pelo menos. Então, qualquer pessoa pode descer, fazer o download do aplicativo do chat GPT e brincar com ele, porque ele ficou uma coisa amigável. Para nós termos noção do cenário e dos cenários futuros, eu estou fazendo esse MBA em inteligência artificial para negócio. Eu não quero ser um programador de inteligência artificial. Eu quero entender quais são os cenários e os melhores usos da inteligência artificial. Então, por exemplo, eu entrei num site que mostra a atualização das empresas que hoje se propõem a utilizar inteligência artificial. Então, por dia surge 1.000, 2.000 empresas que se prontificam a usar inteligência artificial. Então, olha que interessante, Cris. Um corretor de imóveis bate na sua porta e te oferece um novo imóvel. Aí, você visita lá o imóvel e ele conversa com você. Cris, qual é o tipo de decoração que você gostaria de ter nesse teu novo apartamento? No dia seguinte, Cris, ele leva para você um filme mostrando aquilo que você conversou com ele, nos mínimos detalhes, porque hoje tem um aplicativo que você entra nele e aí você vai descrever o tipo de ambientação e decoração que você quer e ele vai fazer exatamente aquilo que você pediu. Ou então, ontem na aula, eu estava clonando a minha voz. Então, o exercício era usar um aplicativo
de gravação de voz. Então, nós estávamos fazendo exercício de clonar voz. Eu fui lá e clonei a minha voz. Ao clonar a minha voz, eu coloquei a minha voz, você vai ouvir o Fernando Potti, CEO da Senior Tech Venture, falando em 18 idiomas diferentes. Então, ele permite que eu possa falar 18 idiomas. Fernando, a inteligência artificial também traz avanços na questão da saúde, né? Onde coloca o médico como um educador, né? São paradigmas que estão sendo quebrados que eu saúdo, né? A medicina teve um avanço maravilhoso, mas acho também que se faz necessário, e para encerrar, gostaria de te perguntar sobre a questão da legislação para tentar normatizar a questão ética, né? Até como tu falaste em relação à clonagem de voz. Cris, o que é interessante, né, para a gente fechar aqui a nossa conversa, tudo isso que eu acabei de colocar, dessas possibilidades inúmeras que a gente não sabe onde a gente vai chegar, nós temos duas grandes questões que está sendo muito debatida e muito aprofundada. Primeiro, a questão da regulamentação, o Conselho de Ética Global, né? Porque da mesma forma que eu posso usar a tecnologia para o bem, eu posso usar para o mal. Então, hoje tem um debate muito grande da sociedade sobre essa questão, vale a pena todos nós acompanharmos esse debate. Eu diria para você que hoje a questão está sendo muito bem controlada, muito bem debatida, e o mais interessante para nós é que quando nós nos consideramos ameaçados, é porque nós não temos a resposta daquele problema. Porque se nós tivéssemos a resposta para aquele problema, não seria um problema. Então, como nós não temos a resposta, nós temos que construir essa resposta desde já. Então, isso está sendo bem discutido. Uma outra coisa, Cris, que é legal a gente também estar atento, é que tudo isso que eu falei, tudo, dos exemplos que eu dei de inteligências artificiais, e o chat GPT não é diferente, e eu poderia estar aqui o dia inteiro declinando tudo que você puder imaginar, existe uma grande oportunidade para o público sênior. Porque quando eu falo, eu quero que esse aplicativo ele possa fazer a decoração da casa do jeito que a Cris quer, eu estou dizendo para você, Cris, que alguém tem que conversar com esse aplicativo. E aí entra repertório, entra lógica de linguagem, entra vocabulário e entra experiência de vida. Se você não consegue construir bem o texto, a inteligência artificial, aquele aplicativo, vai te responder aquilo que ele entendeu na sua linguagem. Você, Cris, que é uma especialista em comunicação, sabe muito bem, e nós vivenciamos muito isso, o ruído da comunicação. Eu falo e você escuta. Só que, no meio do caminho, tem um ruído. E quando você fala para a inteligência artificial, eu quero que você faça um desenho de uma gôndola de supermercado com produtos da Nestlé, ela vai me fazer um desenho de uma gôndola da cidade de Veneza, cheia de produtos da Nestlé no barco. Não é isso que eu quero. Então, eu tenho que explicar. Eu quero uma prateleira que esteja... Porque se eu não souber falar com ela, ela não consegue me dar a resposta certa. Então, isso é maravilhoso, porque as pesquisas estão mostrando que quem mais está hoje se utilizando da inteligência artificial com mais sucesso é o público sênior com a sua experiência de vida, com seu repertório, com a sua capacidade de dialogar, com a sua capacidade de pensar e criar junto com a inteligência artificial. Qual é a ameaça que ela nos traz? Se você, que está nos assistindo, não ficar atento para se atualizar, como você já fez na sua jornada e está fazendo na sua jornada, você fica fora desse novo cenário mundial aí que vai usar cada vez mais a inteligência artificial
como hoje seria impossível pensar uma empresa que não tem um site, uma empresa que não use e-mail. No futuro será uma empresa que não use inteligência artificial. Perfeito, Fernando. É um tema que empolga, né? É um tema também que, de certa forma, amedronta as pessoas que não estão atualizadas e que certamente será motivo de muitas conversas e muitos embates. É sempre um prazer ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. Obrigado, Cris. Foi ótimo estar aqui com vocês.